Now, Michael Jordan, on this being his last game. Guard at 6'6", from North Carolina, number 23, Michael Jordan. Salve, rapaziada! Hoje o vídeo vai ser sobre a linha de tênis icônica da Nike do consagrado jogador de basquete Michael Jordan. A gente tá falando dos famosos Nike Air Jordan. Bom, eu sou o TH do canal TH Sneakers e, mano, pra falar do Nike Air Jordan é impossível não falar do Michael Jordan. E, bom, essa história começou lá em 1984 com a Nike que virou seus olhos pro Jordan, antes mesmo dele ser famoso, porque suas enterradas e saltos já impressionavam todo mundo. Ele era apelidado de Air Jordan, aí você já imagina o porquê do nome do tênis. Foi antes mesmo dele ser contratado pela equipe Chicago Bulls no futuro, e a Nike fechou um contrato de $500 mil por 5 anos. O Jordan já disse uma vez que procurou a Adidas em busca de patrocínio, porém eles não aceitaram. E, mano, antes de começar, eu queria dizer que eu não vou falar do Jordan Mid nem do Low, porque senão o vídeo ia ficar muito grande, ia ser muita coisa e não tem como falar disso aqui. Então eu vou falar só dos high e dos principais da história e da linhagem Jordan. Em 1985, após um ano de contrato feito pelo designer Peter Moore, foi lançado o Air Jordan 1, que era um tênis personalizado e atendia todas as exigências do Jordan, que queria um tênis que encaixasse no seu pé, e o resultado foi um tênis de cano longo com as cores do Chicago Bulls. Esse foi o único a apresentar o logo swoosh da Nike. Também apresentava o logotipo Wings, que era basicamente uma bola de basquete com duas asas com Air Jordan escrito em cima. E esse logotipo foi registrado em 7 de maio de 1985. Também tinha sobreposições de couro na parte superior que ofereciam uma durabilidade maior para o tênis, e uma biqueira perfurada para melhor ventilação. O Air Jordan original foi banido da NBA, pois ele não era branco. A colorway original era preta e vermelha, com as cores do Chicago Bulls. E a Nike teve que pagar $5 mil por cada jogo que o Jordan usava esse tênis. The NBA threw them out of the game. Então, para isso, eles burlaram essa punição fazendo uma colorway nova conhecida como Chicago, que era branca e vermelha. E isso tudo aconteceu no dia 18 de outubro, que é conhecido até hoje como o dia do Michael Jordan. E, mano, o Jordan usou bastante esse tênis e depois a NBA liberou as cores e isso foi um marco. E, mano, as colorways do Air Jordan são muitas e as mais clássicas são o Banned e o Chicago, né, já que são as mais marcantes para a história do Jordan. E, mano, tá passando aí na tela, vocês devem conhecer todas, mas só dá uma olhada. Bom, continuando na linha do tempo, em 1986, por $100, feito pelo designer Bruce Kilgore, foi feito o Air Jordan 2. A Nike enfrentou um desafio, para fazer algo que acompanhasse o Jordan 1, então eles foram para a França e com o mesmo criador do Air Force 1, eles fizeram o Air Jordan 2. E bom, ele foi o primeiro a não apresentar o swoosh da Nike, mas o nome da Nike apareceu na parte superior do calcanhar, da parte traseira do tênis, E o logotipo Wings permaneceu na língua do tênis, conhecido entre os colecionadores como um tênis de luxo, O Air Jordan 2 é conhecido como um tênis de luxo. Ele também contava com a nova tecnologia de uma bolha de ar, e o Jordan só usou ele por 18 jogos, fazendo o Jordan nem ter muita afinidade com esse tênis e nem ser tão lembrado. Pelo Jordan ter quebrado o pé dele com esse tênis, ele parou de usar e isso afetou as vendas, mas eu tô passando aí na tela algumas colorways que teve esse tênis e são bem bonitas. E em 1988, feito pelo Tinker Hatfield, pelo preço de $100, veio o Air Jordan 3, que foi um marco. E também o Tinker é alguém muito importante, já que ele já trabalhou com a Nike e ele entrou nesse projeto. E bom, ele criou muitas tendências quando ele entrou nesse projeto, como algumas estampas de elefante, deixou o tênis bem mais luxuoso. Antes os tênis de basquete eram todos convencionais. E depois do Tinker virou algo de luxo, virou outro nível, fazendo as marcas correrem atrás de um couro certo e de alta qualidade. E também foi o primeiro tênis com a assinatura da Jordan a apresentar o famoso logotipo do Jumpman, que eu vou estar passando na tela. Vocês já conhecem, mas provavelmente é só para vocês terem a noção. Ele manteve muitas tecnologias e adicionou uma bolha de ar exposta no tênis. E, mano, esse tênis tem muita cor da hora. Eu vou estar passando na tela aí, eu acho esse um dos mais bonitos, com as cores mais bonitas que tem, mano.
E mano, em 1989, feito também pelo Tinker Hatfield, por $110, foi feito o Air Jordan 4. Esse é um dos meus o meu preferido, com certeza, dos mais clássicos. E mano, ele foi feito pelo Tinker de novo, ele resgatou muita coisa do 3, ele trouxe novamente o Jumpman, só que agora na língua, e dessa vez ele conta com a palavra flight abaixo dele. Ele tinha muita coisa de malha e plástico, revolucionou muito no material e ele é considerado um dos mais duráveis da linha. E mano, esse tênis é lindo. Pode decorar o nome do Tinker porque ele vai aparecer muito, ele é um dos caras mais importantes para a linha da Jordan e pro Jordan também, porque eles acabaram ficando próximos ao longo do tempo. Sobre as cores, tem uma cor que se repete em muitos Jordans, que é a Bread. Pra mim essa é a cor mais bonita, né? Tá passando várias cores aí, mas com certeza eu acho a Bread a mais bonita do Jordan 4 e a mais clássica também, né? Porque o Jordan usou. Continuando, em 1990, feito pelo Tinker Hatfield, e com preço de $125, veio o Air Jordan 5. Mano, o Air Jordan 5 é muito lindo também, ele tem um design que imita um dente de tubarão na lateral, na entressola, externa, né, no caso, e foi baseado em um avião de combate, mano, P-51 Mustang da Segunda Guerra Mundial. Ele herdou muitas coisas do Jordan 3 e do 4, e também introduziu um conceito de meio que uma sola gelada. Gelada porque ela é translúcida e dá uma impressão de alguma camada de gelo ou algo assim. Também teve a introdução dos Lace Locks, que é meio que um lugar que você passa o cadastro, resumindo de uma forma bem básica. O da hora é que em algumas cores desse tênis tem algumas partes que são refletivas, então muda bastante de uma colorway para outra. E mano, tem muita cor foda no Jordan 5, tem a Fire Red, tem muita cor foda, tem as refletivas que eu falei, então vê aí na tela que já fala tudo. Antes de falar do Jordan 6, vocês viram que o tênis começou a ter um cano mais longo e começou a lançar um por ano. E ficou muito famoso, apareceu no Um Maluco no Pedaço, não sei se vocês já repararam, mas o Will Smith usa em todos os episódios do Jordan. Sempre ele tá usando um Jordan no pé, se vocês forem parar pra ver. E em 1991, feito novamente pelo Tinker, pelo preço de $125, saiu o Jordan 6. Esse tênis herdou muita coisa dos outros e não é que não teve algo muito novo, mas é que ele pegou muita coisa dos outros e fez um tênis foda. E fez uma homenagem também pro Jordan, que tinha algumas capas de couro que ao levantar, eles revelavam um 2 e um 3, em homenagem à camisa do Jordan, né? E foi muito foda, o Jordan fez muita história com esse tênis, ganhou muita coisa. O design em comparação com o 6 foi alterado, porque o Jordan reclamou que machucava o calcanhar, como vocês podem ver e tá passando as cores, então teve uma leve mudança ali no design. Bom, em 1992, feito pelo Tinker novamente, com preço de $125, foi feito o Air Jordan 7. E, mano, ele repetiu o design vitorioso, né, do último Jordan e fez de novo. Ele incorporou a tecnologia do Nike Huarache, que é outro tênis, e também fez muitas referências à arte tribal da África Ocidental no tênis. Então, virou um dos tênis de basquete mais leves, já que implantou a tecnologia do Huarache e também reduziu o peso interno. Então, ficou muito esportivo e ele é apelidado por Gold, porque o Jordan ganhou muita coisa, foi MVP de muita coisa e teve muita história com esse tênis. Eu não vou me aprofundar porque a gente tá falando sobre os Jordans e não sobre a história do Michael Jordan. E falando aqui por cima, ele teve uma colorway que foi nomeada Dream Team, porque foi em referência a uma equipe que tava dominando na NBA. Eu não vou me aprofundar, mas é lógico que o Jordan tá no Dream Team. Então, mano, olha as cores aí do tênis, fazendo referência. Uma referência, né, mano? E tem outras cores que você tá passando aí na tela também, porque esse tênis é muito foda. Em 1993, continuando de novo na linha temporal, feito pelo Tinker, com preço de $120, saiu o Air Jordan 8. E bom, o Air Jordan 8, ele herdou muita coisa dos outros Jordans, né, muitas tecnologias, e dessa vez ele trouxe novamente o Jumpman na língua, só que meio que com carpete em volta. E mano, essa edição também foi uma das mais pesadas e teve muita mudança assim na tecnologia da sola. Foi implementado também um suporte para o pé, simplificando, né, de uma forma bem básica para vocês entenderem, e teve uma sola reforçada e muitas coisas que fizeram o tênis ficar bem pesado. Esse tênis teve muitas colorways originais, lógico, lançaram outras depois, mas o Aqua, que foi o que o Michael Jordan usou, foi uma das mais procuradas e que esgotou mais rápido de todas, sendo procurada pelos colecionadores e malucos por tênis.
Continuando em 1993, saiu o Air Jordan 9, feito novamente pelo Tinker, né? Sendo em novembro de 93, e o Jordan chocou o mundo do basquete, dizendo que ele ia se aposentar ou parar ali por um tempo. Então esse foi um dos únicos tênis que o Jordan não usou em nenhum nas quadras, e por incrível que pareça tem uma escultura, uma estátua do Jordan com esse tênis. É bem irônico porque ele nem usou esse tênis, então é meio bizarro você pensar nisso. E ele foi composto de couro, malha e teve uma nova tecnologia de laços e foi estreada nesse tênis. Esse tênis, apesar de não ter sido muito usado, tem muitas colorways e não é tão lembrado também pelos sneakerhead, os de hoje, né, no caso, porque os de antigamente com certeza amam esse tênis. Ele tem muita coisa porque ele tinha um gráfico de globo de plástico, tipo um globo com o logotipo do Jordan atrás, e também na sola apresentava várias palavras em vários idiomas, né, meio que simbolizando a popularidade do Michael Jordan no mundo inteiro. Bom, o Michael ele tinha se aposentado para jogar beisebol e meio que depois ele se aposentou do beisebol em 1995, então foi meio que uma confusão. Ele voltou pro basquete, mas ele acabou só usando o Jordan 10, que é o próximo que eu vou falar. Tá passando aí as colorways e, mano, eu não vou nem falar muito porque se eu me aprofundar vai ser um vídeo só falando disso, sobre essa parte do Michael Jordan ter se aposentado e voltado. Bom, chegando agora em um muito importante, né, já que é o Jordan 10, feito em 1994 com preço de $125, novamente pelo Tinker. O Michael Jordan usou ele quando ele voltou para a NBA em 19 de março de 1995 contra o Indiana Pacers, usando o Chicago do Jordan X, que era uma colorway, né, do Jordan 10 no caso. E o design do Jordan 10 era muito simples, né, ele apresentava algumas linhas limpas, ali um amortecimento bem leve e uma sola que também comemorava a carreira do Jordan até aquele ponto, né, que ele voltou. E a versão original não agradou ao Jordan, então meio que teve uma modificação na biqueira do tênis ali. Ele apresentava uma gola acolchoada, uma aba de puxar e um calcanhar, e também aquele sistema de elástico. E também a Nike construiu uma entressola de espuma leve, que estava conectada a uma sola de borracha que listava todas as conquistas da carreira do Jordan em listras alternadas. E o da hora desse tênis é justamente isso, né, na sola do tênis tem uma linha temporal da carreira do Jordan até agora. Entre as cores do Jordan 10 tem a Chicago, tem a Shadow e muitas outras aí que eu tá passando na tela, então dá uma olhada aí que é da hora as cores. E para finalizar, em 1995, pelo preço de $125, feito novamente pelo Tinker Hatfield, lançou o Air Jordan 11, um dos mais famosos, eu acho, depois do 9, do 10, por aí. Ele é considerado um dos que teve mais visibilidade ao redor do mundo. Ele também é muito clássico, ele tem um design muito clean, seu apelido é chamado de clássico. Ele também marcou o lançamento do filme Space Jam, que o Jordan contracena com todos os personagens do desenho animado da Looney Tunes. E como tudo que o Jordan fez na carreira dele, fez sucesso igual, o filme fez muito sucesso, foi um marco por causa da colorway que ele usa no filme, que eu vou mostrar já já. E também os Bulls ganharam o 4º campeonato da NBA e o Jordan foi eleito novamente MVP. E bom, dentre as colorways, né, tem uma que se chama Space Jam, justamente por causa do filme. Tem uma que chamam de Chicago, tem várias outras que nem todos os Jordans que tiveram até agora. Ainda não sai do vídeo, mano. Se esse vídeo bater 60 likes, eu vou fazer a parte 2, eu vou soltar a parte 2 do Jordan 12 ao 22 e depois a parte 3 se vocês curtirem. Então deixa o like e comenta qual o seu Jordan favorito aí nos comentários. Valeu, falou! E mano, eu queria deixar uma mensagem aqui no final do vídeo de que se você curtiu, se você gostou desse vídeo, que deu muito trampo pegar todas essas imagens, pesquisar toda a história, todos os tênis, juntar tudo, é muita informação. Então deixa o like, mano, compartilha, mostra pra alguém que curte tênis, que curte o Jordan, que curte o Tinker. E, mano, essa história é muito louca porque o Tinker vai e volta várias vezes e tem muita coisa pela frente. Essa é a parte 1. Se vocês quiserem a parte 2, deixa muito like aí. Já solto outro aí, né? Vai ser dividido em 3 partes esses vídeos, até o 34, que é o lançamento mais recente. Então se vocês quiserem eu conto tudo. Então tem muita coisa entre o Tinker e o Jordan, muitas coisas aconteceram em toda essa carreira e essa linhagem dos Jordans. Então se você quiser um vídeo novo falando mais sobre todos os Jordans, deixa o like, compartilha, mostra pra alguém que o vídeo tá da hora e deu muito trabalho, mano. Valeu por ter assistido até aqui, falou e até a próxima parte.